Derrote Mamon. Prefácio. Num evento comunitário em nossa cidade, encontrei um irmão na fé que alegremente me abraçou e com a voz emocionada me disse: "Agora estou com o nome limpo. Presto consultoria financeira há praticamente 2 anos." Ao referido irmão, a expressão dita faz parte de um jargão que revela o alívio de se estar com o nome fora das anotações restritivas dos órgãos de proteção ao crédito do Brasil. Nestes mais de 40 anos em que trabalho na área financeira, tenho visto o quanto o ser humano está sendo escravizado pelo fator dinheiro e o quanto Mamon tem feito verdadeiros desastres financeiros na vida de muita gente. Muitas vezes, Mamon nos cega e perdemos o direcionamento do que a palavra de Deus nos garante prosperidade em todas as áreas de nossa vida, inclusive na financeira. O pastor Fabiano Ribeiro nos presenteia com esta obra oportuna, contextualizada, completa, de uso diário para nós. Vemos que o assunto que é tratado de maneira espiritual e prática está presente em todos os instantes em nosso dia a dia. Mas como bem escreve o autor deste livro, estamos chegando a um tempo de cura, libertação e prosperidade bíblica. Chegou um novo tempo para suas finanças. Sim, sem dúvidas, é possível chegar a um novo tempo para a nossa vida financeira. O caminho está indicado e aberto a todos nós. Isso é resultado da graça abundante de Deus por meio da obra de Cristo na cruz. O resultado com a eficácia da derrota de Mamon em nossas vidas financeiras exige conhecimento estratégico e proteção. Não devemos ir à guerra sem conhecer o inimigo, a geografia do local, a batalha e as formas de ataque. Precisamos também de abrigo espiritual e proteção através da sabedoria para as lides financeiras. Mamon não é dono de nada, tudo é do Senhor, inclusive o dinheiro que foi criado por Deus para nosso deleite e proveito. Estou certo de que neste livro você encontrará o caminho a seguir para possuir uma vida financeira saudável e para ficar imune aos ataques, artimanhas de Mamon, bem como conhece as armas espirituais e pessoas para derrotá-lo. Então, o que necessitamos e o que é recomendado por esta obra é adotarmos posturas espirituais vindas da palavra, alinhadas às condições de bons administradores, servos fiéis, obedientes e doadores, para assim saber lidar sabiamente com os recursos financeiros entregues por Deus e sermos vitoriosos nessa questão tão importante para a nossa vida. Lázaro Carvalho, economista, consultor e educador financeiro. Introdução. Lembro-me nitidamente de como este livro nasceu. Foi uma quarta-feira. Naquele dia aconteceria o primeiro dos 7 encontros programados de uma série de mensagens sobre liberdade financeira ministrado pelo pastor Ivonildo Teixeira de nossa igreja, a primeira igreja batista de São José dos Campos, comunidade em que sirvo há 10 anos com um dos pastores. Pela manhã, a notícia chegou. O pastor Ivonildo não poderia estar presente por conta de uma forte tempestade em sua cidade, que impediu todos os voos de acontecerem. Com sua percepção peculiar, meu pastor líder, Calito Paz, pediu-me para substituir o pregador naquela noite e ministrar a primeira mensagem da série. Na época, eu estudava sobre o assunto e eventualmente falava sobre ele em fóruns menores em nossa igreja. Apressei-me em preparar a mensagem. Hoje vejo que naquela tarde recebi do Espírito Santo uma missão, a de desvendar um inimigo chamado Mamon. Pela noite, o auditório estava repleto de pessoas com grandes expectativas. Na completa dependência de Deus, preguei a mensagem intitulada Derrote Mamon. A ação de Deus foi impactante entre nós, iniciando uma série de mensagens, que seriam um marco espiritual na nossa história da nossa igreja. Logo ao término daquela celebração, meu pastor me disse: escreva um livro sobre esse assunto. Era um grande desafio, pois nunca havia escrito um livro. Em dezembro de 2011, a primeira edição do livro Derrote Mamon foi lançada. 2 anos depois, tenho a oportunidade de apresentar essa edição reformulada, com novos capítulos. Entre eles está o sexto capítulo, que traz os princípios da gestão financeira com sabedoria, contendo conselhos práticos e eficazes. O leitor também será edificado ao ler alguns
dos testemunhos, dentre os muitos que tenho recebido. As pessoas que aprenderam a derrotar Mamon em suas vidas, hoje colhem bons frutos dessa decisão. O apóstolo Paulo, em sua carta à igreja de Efésio, registrou que não podemos ir à batalha espiritual sem armadura, pois, segundo ele, a nossa luta não é contra homens, mas contra os seres espirituais do mal. Mamon faz parte desse exército. No apêndice 2, você encontrará uma declaração de como ajustar sua armadura espiritual para se proteger contra-atacar Mamon e ter assegurado todo o que Deus planejou para sua vida financeira. Por que esse assunto é tão importante? Desde muito cedo fui ensinado sobre o conceito cristão de mordomia. Foi uma base para que aprendesse a repartir e ser grato a Deus. Mordomia cristã é a doutrina bíblica que ensina que tudo quanto a pessoa possui não é dela, mas de Deus. A palavra mordomo em português vem do latim majordomus, que tem o mesmo significado grego de... eu não vou saber. Referente à casa do governo. Mordomo é o servo, o que administra a casa, as coisas do seu senhor, conforme o pastor Aloysio Silva escreveu, porque tudo pertence a ele. Primeiro, foi ele quem criou todas as coisas. Segundo, porque ele, depois de ter criado, ainda comprou de volta pela redenção da cruz. E terceiro, se não bastasse tudo isso, porque você lhe entregou sua vida um dia. Nesses anos de ministério, tenho percebido que um dos erros dos centros de formação teológica é o de buscar definir as doutrinas propondo algo definitivo sobre cada assunto, como uma corrida desenfreada para engessar conceitos na mente dos alunos em que se graduam. Uma atitude sábia, entretanto, é estar disposto a rever nossa teologia pela prática ministerial. Neste exercício, o assunto das finanças pode nos desafiar como nunca imaginamos. Tenho olhado amplamente para este assunto e percebido que não será natural desfrutarmos do padrão de Deus em relação aos recursos financeiros, se desconsiderássemos a batalha espiritual que envolve o tema. Conheço pessoas que conhecem e vivem a doutrina da mordomia, mas que ainda não conseguiram vitória nas áreas financeiras pessoais. São dizimistas fiéis, dão ofertas com certa frequência, mas simplesmente não conseguem ser completamente livres e bem resolvidos nessa área de suas vidas. Certa vez, conversei com alguém assim. Ela era uma pessoa temente a Deus, mas não conseguia se acertar em sua vida financeira. Essa mulher contou-me na ocasião que, quando nasceu, foi submetida a uma simpatia que colocaram o pó de ouro em sua banheira, crendo que assim ela prosperaria. Ao conversar com ela, o discernimento foi claro. Ela foi consagrada a Mamon. Aquela era um aprisionamento espiritual, ainda vigente em sua vida. Que história alarmante! Há pessoas que temem a Deus, mas que podem estar presas a Mamon e, por causa de suas escolhas, permanecem nesse aprisionamento. Lembro-me também de uma pessoa recém-convertida a Jesus, por quem orei, pois estava desempregada. Na verdade, sua situação financeira aparentemente só piorou desde que fizesse aquela decisão por Jesus. Em um dos nossos roteiros, ela descreveu como em sua cerimônia de casamento, ela pedira uma criança que entrasse no cortejo da igreja carregando uma imagem de um personagem canonizado cuja figura remete à pobreza. Oramos com aquela mulher que estava muito quebrantada, trazendo a realidade do sangue de Jesus especificamente sobre aquela situação. Depois de poucas semanas, a situação reverteu e hoje ela não só está empregada, como também recebe ainda diversas propostas. Após essa experiência, essa mulher tem conquistado em sua vida como nunca antes vivido na abundância da vida de Cristo. Existem aprisionamentos espirituais que acontecem por meio do dinheiro. No filme A Viagem do Peregrino da Alvorada, baseado na obra do cristão C.S. Lewis, o menino Eustáquio, ao desembarcar em uma ilha, encontra uma enorme quantidade de ouro. Porém, aquele era uma riqueza amaldiçoada, e ele poderia ter adivinhado isso pelo resto dos mortais de pessoas dentre os tesouros. Elas também haviam cobiçado metal. Ainda assim, Eustáquio não resistiu e pegou um tesouro e transformou-se num dragão.
Quem é seduzido pelo dinheiro se transforma a tal ponto que pode chegar a ficar irreconhecível. Jesus mesmo declarou: o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida plenamente. João 10:10. O ladrão, Satanás, vem para roubar. Existem agentes comandados por Mamon, designados para roubar nossa prosperidade e impedir que sejamos livres nessa área. Quando uma pessoa entrega sua vida a Cristo, deveria compreender que passou para o outro domínio, o de Cristo. Essa pessoa, antes sob o governo de Satanás, agora a ser de Cristo e livre para entrar na dimensão divina em suas finanças. Enquanto o ladrão intenta roubar os filhos de Deus, seu propósito para nós é este: Deus dá um lar aos solitários e liberta os presos da prosperidade. Salmo 68:6. Bem-vindo ao tempo de cura, libertação e prosperidade bíblica. Chegou a um novo tempo para suas finanças. Durante todo o processo de escrever e conceber princípios, minha oração foi para que cada leitor fosse impactado e entendesse a sagacidade de Mamon, mas sobretudo compreendesse a graça abundante de Deus por meio da obra de Cristo na cruz. Creia que a vitória financeira foi conquistada na cruz quando Cristo declarou: está consumado.